Olá pessoal, voltamos então e essa é a parte 2 do processo de trabalho. Só para dar continuidade, se alguém viu o vídeo 1, o artigo que eu queria me lembrar, que a professora Janete sempre comenta que é muito importante, passa de ser percebido, é o 775. O caput dele fala do prazo, ele é bem batido, mas muito importante aqui dele tem um parágrafo 2º, que inclusive foi incluído pela reforma, e afirma que ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Então, a gente, junto com aquele 765, que fala dos amplos poderes de direção do juiz, nós temos aqui o 775, parágrafo 2º, que fala também que o juízo ele pode, então, dar maior efetividade à tutela do direito, e para isso ele pode, então, alterar a produção de provas, dilatar os prazos processuais, adequando-se às necessidades do conflito. Acredito que era esse. Eu só não me lembrava dele ter sido incluído pela reforma. Eu achava que ele já estava aí. Mas bom, então nós vamos começar a seção 1. Essa seção 1 trata dos atos, termos e prazos processuais. Vai do artigo 770 ao 782. Então, artigo 770. Os atos processuais serão públicos. Esse também, artigo 770, ele é bem importante quando a gente for tratar da publicidade, do princípio da publicidade, quando for falar do sigilo. Então, aqui em regra, olha, tá falando que os atos são públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social. Então, em regra é público, salvo se determinar de forma contrária o interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 20. Parágrafo único. A penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante autorização expressa do juiz ou presidente. 771. Os atos e termos processuais poderão ser escritos a tinta, datilografados ou a carimbo. 772. Os atos e termos processuais que devam ser assinados pelas partes interessadas, quando estas, por motivo justificado, não possam fazê-lo, serão firmadas a rogo na presença de 2 testemunhas, sempre que não houver procurador legalmente constituído. 773. Os termos relativos ao movimento do processo constarão de simples nota, datada e publicada pelo secretário ou escrivão. 774. Salvo disposição em contrário, os prazos previstos neste título contam-se conforme o caso a partir da data em que for feita pessoalmente ou recebida a notificação daquela em que for publicado o edital no Jornal Oficial ou no que publicar o expediente da Justiça do Trabalho, ou ainda daquela em que for afixado o edital na sede da Junta, Juízo ou Tribunal. Parágrafo único. Tratando-se de notificação postal, no caso de não ser encontrado o destinatário ou no de recusa de recebimento, o correio ficará obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolvê-la no prazo de 48 horas ao tribunal de origem. Então, esse 774 ele é importante porque ele está falando aqui que, em regra, os prazos contam-se a partir da data em que a notificação é feita. Ou daquela, então, em que é publicado o edital, etc. Mas, em regra, então, a partir da data em que foi feita pessoalmente, começa a contar o prazo, então, recebida a notificação.
E o parágrafo único diz que, então, tratando-se dessa notificação, se o destinatário não for encontrado, o correio deve devolver em 48 horas. Artigo 775. Os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Parágrafo 1º. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. 2 pontos. Quando o juízo entender necessário e em virtude de força maior devidamente comprovada. E aí o parágrafo 2º. Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-as às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. 775. Suspende-se o prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Parágrafo 1º. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do MP, da Defensoria e da Advocacia e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante esse período. Parágrafo 2º. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. 776. O vencimento dos prazos será certificado nos processos pelos escrivães ou secretários. 777. Os requerimentos e documentos apresentados, os atos e termos processuais, as petições ou as razões de recurso e qualquer outro papel referente aos feitos formarão os autos do processo, os quais ficarão sob a responsabilidade dos escrivães ou secretários. 778. Os autos do processo da Justiça do Trabalho não poderão sair dos cartórios ou secretarias, salvo se solicitados por advogados regularmente constituídos por qualquer das partes ou quando tiverem de ser remetidos aos órgãos competentes em caso de recurso ou requisição. 779. As partes ou seus procuradores poderão consultar com ampla liberdade os processos no cartório ou secretaria. 780. Os documentos juntados aos autos poderão ser desentranhados somente depois de fim do processo, ficando traslado. 781. As partes poderão requerer certidões dos processos em curso ou arquivados, as quais serão lavradas pelos escrivães ou secretários. Parágrafo único. As certidões dos processos que correrem em segredo de justiça dependem de despacho de juiz ou presidente. 782. São isentos de selo as reclamações, representações, requerimentos, atos e processos relativos à Justiça do Trabalho. Próxima aqui, seção 2, trata da distribuição. E 783. A distribuição das reclamações será feita entre as juntas de conciliação e julgamento ou os juízes de direito do cível, pela ordem rigorosa da sua apresentação ao distribuidor, quando houver. Então, a distribuição ela é feita pela ordem de apresentação ao distribuidor. As reclamações serão registradas em livro próprio, rubricado em todas as folhas pela autoridade a que estiver subordinado o distribuidor. 785. O distribuidor fornecerá ao interessado um recibo do qual constarão essencialmente o nome do reclamante e do reclamado, a data da distribuição, o objeto da reclamação e a junta ou juízo a que coube a distribuição. Então, o distribuidor fornecerá ao interessado um recibo. 786. A reclamação verbal será distribuída antes da sua redução a termo. Parágrafo único. Distribuída a reclamação verbal, o reclamante deverá, salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de 5 dias ao cartório ou à secretaria para reduzi-la a termo, sob pena estabelecida no artigo 731. Artigo 787. A reclamação escrita deve ser formulada em 2 vias e desde logo acompanhada
dos documentos em que se fundar. Esse artigo aqui também a professora Janete cobrou diversas vezes em questões de segunda fase, em que ela questionava qual o momento oportuno para que os documentos fossem juntados, se eles poderiam, por exemplo, ser juntados na audiência de instrução. Então, esse artigo 787 estava no gabarito da professora, em que nós mencionávamos, então, que a reclamação, em regra, ela já vem acompanhada dos documentos. E que 788, feita a distribuição, a reclamação será remetida pelo distribuidor à junta ou juízo competente, acompanhada do bilhete de distribuição. Agora, a seção 3 trata das custas e emolumentos, entre os artigos 789 e 790B. É uma parte também que às vezes a gente não dá muita atenção, mas que ela tem muita coisa importante. Então, vamos lá. 789. Então, fala aqui que tanto nos dissídios individuais como nos coletivos, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como das demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observado o mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS. Então, a base é de 2%. As custas, né? Tem então como a base de 2%. E o mínimo é de R$10 e o máximo é de 4 vezes o limite máximo dos benefícios. E isso com base no quê, né? Eu tô aqui quieta que eu tô olhando, pensando, nossa, mas 2% com base no quê mesmo? E aí vem os incisos que aí explicam com base no quê? Então, de 2% sobre o quê? Agora, sobre 2% e o mínimo é de R$10, o máximo é de 4 vezes o limite máximo do RGPS, mas então esses 2% é sobre 2 pontos. O respectivo valor do acordo ou da condenação. Então, da condenação ou do acordo. Esse é o inciso 1. Inciso 2. Sobre o valor da causa, quando houver a extinção do processo, sem julgamento do mérito ou julgado totalmente improcedente o pedido. 3. No caso de procedência do pedido, formulado em ação declaratória ou em ação constitutiva, aí também será sobre o valor da causa. E 4, será sobre o valor que o juiz fixar quando for indeterminado o valor. Deixa eu ver se são só esses 3. Só esses 4. Então, olha. Então, na verdade, a gente tem 3 bases de cálculos aqui. Três bases. Acho que é 3 bases de cálculo. A primeira, sobre o valor ou do acordo ou da condenação. A segunda base de cálculo. Aquela que o juiz fixar quando o valor for indeterminado. E aqui o terceiro é o valor da causa, quando o processo for extinto sem julgamento do mérito, for totalmente improcedente, nos casos de ação declaratória e também nos casos de ação constitutiva. Agora, parágrafo 1º. As custas serão pagas pelo vencido após o trânsito em julgado da decisão. As custas serão pagas pelo vencido após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. Então, as custas em regra, elas são pagas pelo vencido e após o trânsito em julgado.
Mas se houver recurso, então aí elas serão pagas e recolhidas dentro do prazo do recurso. Parágrafo 2º. Não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrar-lhe-á o valor e fixará o montante das custas. Parágrafo 3º. Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes. Parágrafo 4º. Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento das custas calculadas sobre o valor arbitrado na decisão ou pelo presidente. 789-A. No processo de execução, serão devidas custas sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final, de conformidade com a seguinte tabela. Então, isso aqui a gente estava vendo era do processo de conhecimento. E aqui o 789-A é do processo de execução. Então, ele começa. Nós temos 9 incisos. 1. Autos de arrematação, adjudicação e remissão, 5% sobre o respectivo valor, até o máximo de 1.915. 2. Atos dos oficiais de justiça por diligência certificada. Em zona urbana, R$ 11,06, em zona rural, R$ 22,13. Agravo de instrumento, R$ 44,26. Agravo de petição, R$ 44,26. Embargos de execução, embargos de terceiro, embargos à arrematação, R$ 44,26. Recurso de revista, R$ 55,35. Impugnação à sentença de liquidação, R$ 55,35. Despesa de armazenagem em depósito judicial, 0,1 do valor da avaliação por dia. Cálculo de liquidação realizado pelo contador do juízo sobre o valor liquidado, 0,5% até o limite de 638. Agora, 789-B. Os emolumentos serão suportados pelo requerente nos valores fixados nas seguintes tabelas. Aí aqui tem a autenticação de translado de peças mediante cópia, 55 centavos. Foto de peças por folha, 28 centavos. Autenticação de peça por folha, 55 centavos. Carta de sentença de adjudicação, de remissão e de arrematação por folha, 55 centavos. Certidão por folha, R$ 5,53. E agora aqui, 790, nas varas do trabalho, nos juízos de direito, nos tribunais e no TST, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções expedidas pelo TST. Agora vemos aqui, vamos ver. Esse 790 é bem importante no parágrafo 3º e 4º. Tô vendo aqui. O 790A também, 790B também. Mas vamos então ver aqui o parágrafo 1º e 2º. Tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita ou isenção de custas, o sindicato que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento das custas. Então, tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita ou isenção de custas, o empregado não tem nada disso. Então, o sindicato que interveio no processo vai responder de forma solidária com as custas. Parágrafo 2º. No caso de não pagamento das custas, far-se a execução da respectiva importância, segundo o procedimento estabelecido no capítulo 5º. Agora, parágrafo 3º. Esse é bem importante. E diz o seguinte: é facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidente dos tribunais do trabalho de qualquer instância
conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 4º. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recurso para o pagamento das custas do processo. Então, no parágrafo 3º, então, o juiz aqui pode, tanto a requerimento como de ofício, conceder o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos. E ele pode, então, conceder nos casos em que o salário for igual ou salário inferior a 40% do limite máximo do RGPS. Ou ainda, de acordo com o parágrafo 4º, de acordo com o parágrafo 3º, é facultado, né? Nesse caso, o juiz pode conceder de ofício o requerimento da parte, blá, blá, blá. Agora, no parágrafo 4º, não. No parágrafo 4º, ele diz assim: o benefício será concedido, então não é facultado. Aqui ele é concedido à parte que comprovar a insuficiência dos recursos para o pagamento das custas. 790B. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de justiça gratuita, 2 pontos. Então, quem não paga custas, né, além dos beneficiários. Nós temos dois itens. Primeiro, também não paga a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e a respectiva autarquia e fundação pública, federal, estadual ou municipal que não explore atividade econômica. Então, são isentos a União, o Estado, o Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias, fundações públicas, federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica. 2. O Ministério Público do Trabalho. Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1 da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. Então, a isenção prevista neste artigo não alcança a entidade fiscalizadora do exercício profissional, que nem a OAB. Mas eu acho que para dar OAB tem uma peculiaridade. Eu tenho que, honestamente, conferir. Também não exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1 da obrigação de reembolsar as despesas judiciais. Aqui está falando as pessoas jurídicas do inciso 1, não 2, né? O 2 é o MPT. Então, aqui as pessoas jurídicas, que nem a União, Estado, Distrito Federal, os municípios, as autarquias, as fundações públicas, que não explorem atividade econômica, apesar de ser isento do pagamento das custas, elas devem reembolsar as despesas realizadas pela parte vencedora. Artigo 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. E aqui, de acordo com o STF, é inconstitucional a parte que dizia ainda que beneficiária da justiça gratuita. Então, ficou que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão do objeto da perícia. E aqui, parágrafo 1º, ao fixar o valor dos honorários periciais,
o juízo vai respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o juízo poderá deferir o parcelamento dos honorários periciais. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização da perícia. A hipótese do PAC é o parágrafo 1º, que fala que os honorários devem respeitar o limite máximo do estabelecido pelo CSJT, foi incluído pela reforma. A possibilidade do juiz deferir o parcelamento dos honorários foi incluído pela reforma. Também o juízo não poder exigir o adiantamento, apesar de ser acho que já até súmula, ou J nesse sentido. Agora, nós temos essa previsão legal incluída pela reforma e temos ainda o parágrafo 4º também incluído pela reforma, que afirma que... Vamos ver... também aqui ficou inconstitucional. E dizia que somente no caso em que o beneficiário não tenha obtido em juízo os créditos capazes de suportar a despesa, a União responderá. Também não vale, tinha sido incluído, mas não vale. Agora, tô em dúvida se eu pauso, porque a gente vai começar outro tema bem importante, que é sobre as partes e seus procuradores. E esse vídeo tá com 26, eu acho que eu vou pausar. Mas antes, deixa eu só conferir aqui se tinha uma instrução normativa, artigo de instrução normativa referente a custas. Tem. Coloquei aqui, instrução normativa 41 para artigo 4º. O artigo 789, caput da CLT, aplica-se nas decisões que fixem custas proferidas a partir da entrada em vigor da Lei 13.467. Então, a partir de 11 de novembro, as decisões, a partir de 11 de novembro que fixem custas, aí vai incidir, então, o artigo 789, caput, que fala, do mínimo de 10,64 e o máximo de 4 vezes, o limite máximo e tudo mais. Então, no próximo vídeo esse aqui foi até o 790, 790B. E o próximo a gente vai do 791 até onde der. Até o próximo vídeo.